quando eu recebi o convite para assumir a gerência nacional de esportes da Rádio Globo, que ela estava se desvinculando da CBN, e aí o Álvaro de Oliveira assumiria o esporte, entre outras coisas, lá da CBN. O esporte da CBN ficaria com ele e eu entraria para assumir o esporte da Rádio Globo. Rio, São Paulo e Minas. Os 3 maiores polos. O programa do Zé Carlos, que costuma apresentar aqui. Senta aqui ou senta aí? Senta aí. Ele senta aqui. Alô, garotinho. Então, o Zé Carlos tinha um programa que ia das 6 às 7, em que ele apresentava o Globo Esportivo, que ele apresentava as notícias do final do dia com o Luiz Mendes, que já estava num processo difícil. Então, o Luiz Mendes entrava de casa e os repórteres iam dando as notícias ali. E a gente brigava na audiência com o Washington Rodrigues. O show do Apolinho. Show do Apolinho. Que começava às 5 horas na Rádio Tupi. Então, eu falei, Zé, vamos fazer o seguinte, vamos criar um outro formato. E nós criamos um outro formato de programa, de 5 às 7 também, que era o seguinte, eu não inventei nada, tá? Porque isso já vem lá do passado. Tinha um programa chamado Mesa Facite, o Armando Nogueira, Sandro Moreira, Sérgio Noronha, que era o seguinte, cada jornalista comentava sobre determinado clube. Jornalistas esses que sabidamente tinham afinidade com determinados clubes. Então, o Zé apresentava, eu trouxe o Renato Maurício Prado para falar sobre as notícias do... Alguém tem dúvida que o Renato Maurício Prado é rubro-negro? Não, ninguém. Eu consegui convencer o Loureiro Neto, falecido Loureiro Neto, a comentar sobre as notícias do Vasco. E o Loureiro estava fazendo apenas o botequim do Loureiro, já tinha largado o esporte. Eu falei, Loureiro, você é uma marca da Rádio Globo. E essa foi uma das razões que o Giovanni Faria me levou para a emissora, para que eu ajudasse ele a recuperar as grandes marcas da Rádio Globo. Gilson Ricardo, Zé Carlos Araújo, Edson Mauro, Gerson, Luiz Mendes, pessoal da velha guarda, que na junção com a CBN, com o jornalismo da CBN, perdeu um pouco da liberdade, da espontaneidade do rádio. Então, com a separação, uma das missões que eu tinha era devolver carinho a esse pessoal, resgatar esse pessoal, tentar fazer um link com a antiga Rádio Globo. Então, assim eu agi, eu fiz esse programa para isso. Então, o Heraldo, alguém tem dúvida que o Heraldo é torcedor do Botafogo? Não. E peguei o Felipe Cardoso, que todo mundo sabia que era tricolor. E o Felipe... Mas não era para assumir a posição de torcedor. Era para fazer jornalismo. E para falar de um assunto tinha mais afinidade. É claro, aproximar a Rádio Globo do futuro sem esquecer o passado. Por quê? Porque já havia ali uma tendência, isso 2011, já havia ali uma tendência que hoje se faz presente, nesses programas que vêm pela internet, já havia uma tendência do torcedor, do ouvinte, se afeiçoar, se identificar com esse ou com aquele profissional, com esse ou com aquele conteúdo. E fizemos ali um programa belíssimo, porque aquilo ali foi... As pessoas até hoje falam, pô, eu adorava aquele programa, eu ia para casa ouvindo no celular, não sei o quê. Por quê? Porque o que ocorre? Às vésperas do programa entrar no ar, o Loureiro Neto teve um problema coronário. E teve um problema coronário e ficou interno, ficou 45 dias em coma. Então, ficou sem representante do Vasco. Eu tentei contratar o Jorge Nunes, que era vascaíno, que estava fazendo sucesso na Rádio Tupi, mas eu não tinha verba para isso no meu orçamento. E aí o Zé Carlos, essa mente brilhante, chegou para mim e falou assim, tem que ir você. Vai você, pô.
Aí eu olhei, eu tinha outros afazeres, né? Tá bom, eu vou. 5 horas eu desço para fazer o programa. E fiz como o representante do comentário notícias do Vasco. Você se deu bem, porque em 2011 o Vasco estava bem, era fácil comentar as notícias do Vasco, hein? Então, e aí o que acontece? Como eu tenho uma afinidade muito grande com meu amigo Renato Maurício Prado, que foi quem me levou para ser o editor de esporte do Extra, eu era repórter no Lance e não o conhecia, e ele me convidou para ser editor no Extra, eu tinha uma afinidade muito grande com ele, tinha liberdade para divergir, para discutir em algumas coisas, e a gente acabou fazendo uma dobradinha muito interessante, porque a gente discutia como se estivéssemos no bar, entende? E as pessoas achavam que aquilo era combinado, e não era combinado. Era real mesmo? Era real e, às vezes, com algum desgaste. Entendeu? Porque a temperatura subia e o que eu fazia? Eu ficava acompanhando as redes sociais e eu via as pessoas, algumas torcedores, às vezes do próprio Flamengo, mas geralmente de outros clubes, se queixando dos posicionamentos do Renato, que o Renato é uma pessoa muito polêmica, né? Uma personalidade muito forte naquilo que faz e que comenta. E eu brincava de fustigar ele, né? Com os comentários que algumas pessoas faziam, eu pegava aqueles comentários e dava uma floreada ali e assumia a posição. Dando uma provocada. Uma provocada. E aquilo começou a dar cancha, aquilo começou a dar... E eu retrucava com os outros também, com o Heraldo, com coisa... Bom, quando o Loureiro voltou, eu falei, não, o Loureiro tem que assumir o lugar dele no programa. O programa, ele falou, tá de pé? Eu falei, claro que tá, tô te esperando. Aí eu comuniquei o Zé Carlos falou, pô, mas você não pode sair. Tá dando muito certo, você não pode sair. Eu falei, Zé, mas a criação do programa foi feita para ser assim, com esses personagens. Ele falou, não, tudo bem. Mas você fica na mesa. Eu falei, não, mas eu não tenho o que fazer, Zé. A mesa falou, fica que vai ficar legal, confia. Eu falei, então tá bom, pô, quem sou eu? E aí, apresentação 1, Renato Maurício Flamengo, Renato Maurício Prado, e aí, não sei o que você achou da manchete do Flamengo? Botafogo, Heraldo Leite, Fluminense, Felipe Cardoso, Vasco, Loureiro Neto, Pezão, Manel, meu amigo, não sei o que, coisa e tal, que reencontravam ali no esporte depois de muitos anos. Sim. Que não trabalhavam juntos. Acabou, aí ele falava, Pinheirinho era o produtor. Agora, aquela música, 007, lá vem ele, porque eu ficava com 2 celulares na mão, no estúdio, porque assim, um celular, eu estava resolvendo pendengas do cargo de gerente. Você estava trabalhando. Trabalhando, ali. E o outro eu estava apurando notícias, estava vendo ali as coisas que estavam... Então também estava trabalhando. Em outra área. Então, porque, além de tudo, eu ainda tinha coluna no Extra para escrever. Então, quando chegava na véspera da coluna, ou seja, no dia que eu tenho que escrever, eu ficava ali, aquele momento ali, 5 horas da tarde, eu começava a ficar me atualizando sobre as notícias, fazendo contato, não sei o quê, para apurar, para escrever. E aí, ele, sagaz do jeito que é por isso que é o garotinho, o único e verdadeiro, não tem outro, ele começou, Pinheirinho, aqui tem música de 007? Aí o Pinheirinho botou lá o tema do James Bond, aí lá vem ele, com 2 celulares na mão, pisando leve, não sei o quê, fala, espião Gilmar Ferreira, o que tu me conta? Me pegou de surpresa, assim... O que tu me conta? Não sei o quê, eu olhei pra ele assim, aí eu joguei, não sei o que, coisa e tal. Aí ele ficava assim, Gilmar Ferreira, e o Renato Maurício Prado? O que você já... Eu falei, não. Aí eu comecei a pescar o que ele queria. Aí eu começava... Só acabava com a tua coluna, né? Porque tu ficava ali, não, tinha que ter uma novidade. Não, de uma certa maneira, acabava me ajudando, porque eu saía dali cheio de tema para escrever. Saía dali 7 horas da noite, ia para minha sala... E ligava para as pessoas, evoluía, assim. Então, ele criou o personagem do espião. E acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @Fora do Jogo Cast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!